É importante se atentar, sim, em relação ao teorema do confronto, porque é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem de cálculo de limite, um dos exemplos mais úteis também, e que com certeza vai estar na P1 de cálculo 1. Se não estiver sozinho, vai estar no meio de algum exercício para você fazer. E é um método que assusta um pouco se você não tem familiaridade com resolver limite por construção, mas depois que você se habitua, ele fica, na verdade, bem simples. A primeira coisa, assim, para pontuar é quando que eu estaria usando, então, na verdade, o teorema do confronto. De maneira geral, assim, eu vou estar usando o teorema do confronto quando eu conseguir enxergar uma função que seja limitada dentro do meu limite. E assim, né, pensando de forma geral, é um limite que, obviamente, de cara eu não consigo calcular. Por exemplo, quando eu jogo x para mais infinito, eu sei que o cosseno de x, já pulando para esse exemplo aqui, né, ele fica alternando sempre entre menos 1 e 1, lá, se você lembrar daquele gráfico de ondinha lá, que vai estendendo até mais infinito. Então, não tem como eu precisar um valor de cosseno de x quando eu pendo o x para mais infinito. Então, eu preciso de outro método para calcular esse limite. É sempre com função trigonométrica que eu uso o teorema do confronto? Não, não necessariamente. Eu posso ter alguma função modulada, eu posso ter alguma coisa algébrica mesmo, estritamente algébrica e não trigonométrica, que dê para eu limitar também. Mas o tipo de exemplo mais clássico e que cai em prova é o exemplo com função trigonométrica. Então, é fundamental que eu saiba trabalhar ali com seno, cosseno e os amiguinhos derivados de seno e cosseno, né? Secante, tangente, essa galera aí. Mas especificamente eu vou estar trabalhando mais com seno e com cosseno. Então vamos lá. Eu tenho que resolver esse limite aqui, ó. Eu tenho limite quando o x está indo para mais infinito, nesse caso, de 2 menos cosseno de x sobre x mais 3. E aí eu tenho esse cosseno de x aqui no meio, que me dá uma boa dica de que eu vou ter que usar o teorema do confronto, já que o cosseno de x é limitado. Eu sei que ele é limitado desde os primórdios da minha vida no ensino fundamental, entre menos 1 e entre 1. Então, eu vou começar a resolver o exercício sempre a partir disso. Como que eu faço? Aqui eu coloquei essa observação que está errado nesse slide, inclusive, o módulo do cosseno é sempre menor ou igual que 1. Porque é uma forma que pode aparecer para vocês em prova matematicamente, mas isso significa, não vou ficar explicando, aqui é menor ou igual, tá? Mas não vou ficar explicando assim, mas significa de forma geral isso que está escrito aqui, que o cosseno de x é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. É simplesmente o fato de você abrir o módulo e manipular esse sinalzinho aqui, que de novo está errado, de acordo com o valor que o cosseno de x pode assumir, se ele for positivo ou se ele for negativo. Mas como que eu vou começar a resolver esse limite, esse exercício? Primeira coisa que você vai colocar em todo limite desse tipo é a limitação da sua função trigonométrica. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que o cosseno de x é limitado entre menos 1 e 1. E é a partir daí que eu vou começar. Tá, do que mais que eu preciso? Se eu voltar lá no meu limite, eu vou perceber que eu tinha um limite com menos cosseno de x. Então, eu preciso fazer aparecer primeiramente menos cosseno de x aqui na minha desigualdade. Bom, fazer aparecer menos cosseno de x, gente, isso aqui é como se fosse uma equação, beleza? Então, ela funciona de forma geral dos dois lados. Numa equação, por exemplo, simples, x igual a 2. Se eu multiplico o lado esquerdo por menos 1, eu multiplico o lado direito também. Nesse tipo de inequação aqui, funciona a mesma lógica. Se eu multiplico o cosseno de x por menos 1, eu vou multiplicar por menos 1 também todos os lados aqui dessa inequação. No caso, aqui, o menos 1 por menos 1, olha lá, que vira 1, e o 1 por menos 1, que vira menos 1. Quando eu multiplico isso aqui, e aí é regra de resolução de inequação, né? Mas se parar para raciocinar também faz todo sentido. Como eu estou trocando esse sinal aqui, vai mudar também o sinal da minha desigualdade. Então, o que era menor ou igual passa a ser maior ou igual, de maneira geral aqui, é só esse tipo de sinal que a gente trocou de uma passagem para outra. Então, eu fiquei com o seguinte,
O menos cosseno de x, ele é menor ou igual que 1, é assim que você lê ao contrário, e o cosseno de x é maior ou igual que menos 1. Beleza, então. O que mais que eu consigo escrever a partir disso? Eu tenho que construir o limite que eu tinha anteriormente. Então, no limite que eu tinha anteriormente, eu tinha um 2 menos cosseno de x. Então, eu preciso fazer o quê? Aparecer esse 2. Então, beleza, eu vou manter isso aqui, ó. Vou somar um 2 no menos cosseno de x que eu já tinha anteriormente. E, de novo, como isso é uma inequação, eu vou somar dos dois lados da minha desigualdade também esse mais 2. Então, isso aqui vai vir para cá como menos 1 mais 2. E aqui eu vou ficar com 1 mais 2. Então, esses resultados aqui do lado direito vira... Aqui eu já troquei, né? Mas desse lado aqui vai virar 3 e desse lado aqui vai virar 1. Por que eu troquei? Só para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente ficou aqui, o menos cosseno de x mais 2, ele é maior ou igual. Eu estou copiando isso aqui para o lado esquerdo agora. Ele é maior ou igual que 1, e o menos cosseno de x mais 2, ele é menor ou igual que 3. Copiei isso aqui para cá, para ficar mais intuitivo na hora de visualizar. Agora, eu só preciso finalizar a construção do meu limite. E aí, muito cuidado, de novo, porque naquele limite eu tinha 2 menos cosseno de x dividido por x mais 3. Nesse caso aqui, como no meu limite o x estava indo para mais infinito, eu vou dividir isso por x mais 3, e é como a gente conversou em um outro exercício desse. Eu garanto que o meu x mais 3 é positivo porque eu estou tendendo x para mais infinito. E isso faz total diferença, porque quando eu fizer essa divisão aqui, nesse caso, isso não vai alterar as desigualdades aqui, esses sinais dessa inequação. Beleza? Então, como eu garanto que isso aqui é positivo, eu continuo. Aí eu já arrumei, ó, 2 menos cosseno de x, mas eu só troquei a ordem, dividido por x mais 3. É maior ou igual que 1 sobre x mais 3 e menor ou igual que 3 sobre x mais 3. O que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui, essa funçãozinha aqui do meio, que é justamente a função que eu quero analisar lá naquele meu limite, com x tendendo para infinito, é limitada entre essas duas funções. O que o teorema do confronto me fala? Ele me fala que se essa função está no meio dessas duas, né? Então, é como se essa fosse a maior e essa aqui fosse a menor e a outra estivesse meio que no meio. Se essa função está no meio dessas duas e se o limite dessas duas aqui é igual, se elas vão para um lugar só, o limite da função do meio também tem que ir para esse mesmo lugar, porque de forma vulgar, assim, mas graficamente meio que isso que acontece, é como se ela fosse prensada pelas outras duas funções. Então, o que eu consigo concluir? Eu vou analisar um limite muito mais fácil do que ter que analisar o limite disso aqui, que sinceramente eu não sei fazer, que é o limite de 1 sobre x mais 3 e o limite de 3 sobre x mais 3. Eu coloquei direto aqui, mas se você tiver dificuldade em visualizar, você pode analisar separadamente. Mas é um caso simples de limite quando x vai para o infinito, porque eu não tenho nem que fazer manipulação algébrica nenhuma. O limite de 1 sobre x mais 3 quando x vai para infinito tende a zero, né? Porque infinito mais 3 continua infinito, 1 sobre infinito vai para zero. E o limite quando x tende a infinito de 3 sobre x mais 3 também não muda, porque infinito mais 3 de novo continua sendo infinito e 3 sobre infinito continua indo para zero. Como esse limite mais da função mais à esquerda é igual ao limite aqui da função mais à direita, de maneira grosseira falando, e esses limites são iguais aqui, são todos iguais a zero, pelo teorema do confronto, aí tem que escrever teorema do confronto. Depois de fazer essa construção toda aqui, é importante que você comece sempre da forma mais simples, do cosseno, não tente colocar nada direto, porque possivelmente você vai errar. Mas pelo teorema do confronto, esse limite aqui, quando x vai para infinito, tem que ser também igual a zero. E aí, dessa forma simples, a gente consegue resolver limite.